E aí pessoal, tudo bem? Eu estava bastante ansioso para produzir esse vídeo. Ansioso e também preocupado, porque o tema é mais complexo do que parece. Mas enfim, se você está assistindo esse vídeo, é sinal de que deu tudo certo. Hoje eu quero falar sobre a dublagem brasileira dos desenhos do Super Mario, um caso de Lost Media que foi parcialmente encontrada e que carrega um monte de camadas interessantes. Bom, antes de falar sobre a dublagem em si, eu preciso trazer um contexto e, nesse caso, o contexto é extremamente necessário. Então, beleza, vamos traçar uma linha do tempo que começa lá em 1985, ano em que Super Mario Bros. Foi lançado na América do Norte. Além de ser um jogo revolucionário e influente até hoje, Super Mario Bros. Foi um tremendo sucesso. Avançamos 3 anos e chegamos em 1988, ano de lançamento do Super Mario Bros. 2, a versão americana que foi feita em cima do Doki Doki Panic, naquele mesmo esquema que a Tectoy fez em diversos jogos dos anos 90. Super Mario Bros. 2, o que você joga rabanete nos inimigos, também fez muito sucesso e naquela altura a Nintendo estava crescendo muito na América do Norte. Um ano depois, em 1989, o estúdio de animação DIC Entertainment entra em contato com a Nintendo oferecendo a ideia de produzir um desenho animado do Mario. No início, a Nintendo não achava que isso seria necessário, já que os jogos estavam fazendo muito sucesso sozinhos. Mas Andy Hayward, produtor da DIC, insistiu com o argumento de que seria uma ótima oportunidade para expandir a marca do Mario, ou seja, um desenho poderia aumentar o alcance do personagem para um universo além dos games, o que por si só poderia contribuir para o aumento das vendas dos jogos. O argumento foi bom, a Nintendo topou, e no mesmo ano foi lançado o Super Mario Super Show, o primeiro desenho animado focado no universo do Super Mario Bros. Vale dizer que a Nintendo of America não se envolveu muito no processo de produção. Ela supervisionava apenas os roteiros e podemos dizer que eles eram, digamos, um pouco mais liberais do que a Nintendo do Japão. E isso explica porque os desenhos são meio esquisitos. Enfim, agora que já sabemos o contexto, vamos entrar no território das Lost Medias, certo? Ainda não. Aguenta mais um pouquinho aí, porque antes de falar sobre as mídias perdidas, é preciso entender melhor como funciona a dinâmica de cada desenho. Bom, existem 3 desenhos animados do Super Mario. São eles o Super Mario Super Show, que eu comentei há pouco, As Aventuras de Super Mario Bros. 3 e o Super Mario World. Então ok, são 3 desenhos diferentes, certo? Por um lado sim, por outro não. É confuso, né? Eu sei. Mas se vocês assistirem o vídeo até o final, vocês vão entender bem. E eu acho que a melhor forma de fazer isso é explicando o formato de cada uma das atrações. Começando pelo Super Mario Super Show. Esse desenho tem como base os jogos Super Mario Bros. 1 e Super Mario Bros. 2. Ele teve apenas uma temporada, de 65 episódios, e foi lançado nos Estados Unidos em 4 de setembro de 1989. Cada episódio tem cerca de 22 minutos e segue o formato de começar com uma abertura em live action, depois entra um segmento em live action no estilo das séries norte-americanas daquela época. Nesse segmento, o Mario era interpretado por Lou Albano, que era um lutador de wrestling famoso na época, e o Luigi era interpretado por Danny Wells, que era um ator e dublador canadense. Enfim, após o primeiro segmento em live action, havia uma pausa, aí entrava a abertura do desenho em si, depois era exibido de fato a historinha do desenho, e no final voltava para o live action para finalizar a atração. É muito divertido assistir esse programa porque ele é muito doido. Ele tem uma pegada meio trash e eu particularmente acho muito engraçado. O próprio segmento em live action mostra Mario e Luigi como encanadores do Brooklyn. Ele é repleto de piadas estereotipadas, toda hora tem piadas com macarrão ou coisas que fazem referência à Itália, mas era bem interessante porque eles também recebiam algumas celebridades como convidados especiais. Mas enfim, o programa era exibido de segunda a sexta e era muito
doido, porque de segunda a quinta ele seguia esse formato que eu comentei com vocês, mas na sexta-feira era um pouco diferente, porque em vez de entrar o desenho do Mario entre o início e o final do live action, eles exibiam um desenho de Zelda, que era da mesma equipe de produção e que também era uma Lost Media bem procurada que foi parcialmente encontrada recentemente. De qualquer forma, o desenho em si do Super Mario era uma animação muito barata, então ela tinha alguns problemas, mas os designs dos personagens até que eram interessantes. Tinham elementos reconhecíveis de Mario e tudo mais, mas as histórias não tinham muito a ver com os jogos, elas tinham um enredo bem mais aleatório, digamos assim, mas é bem divertido, eu confesso. Avançando mais um ano no tempo, em 1990, a Dick Entertainment queria muito uma nova temporada, porque o Super Mario Super Show tinha feito bastante sucesso. No entanto, o jogo Super Mario Bros. 3, que inclusive é um dos meus favoritos da vida, estava para ser lançado no mercado americano em breve. Então eles decidiram produzir uma série nova que se conectasse de maneira mais direta com o novo lançamento do Nintendinho. Foi assim que nasceu As Aventuras de Super Mario Bros. 3, que já seguia um formato bem diferente. Aqui não tinha segmentos em live action, e a partir de então, cada episódio consistia em 2 histórias de 11 minutos cada, algo bem típico desse modelo de produção. A premissa era semelhante, a produção tem basicamente a mesma equipe envolvida, mas mesmo assim, não dá para considerar apenas como uma nova temporada de Super Mario Super Show. Aqui o negócio é bem diferente. Além do mais, esse é de longe o desenho mais fiel ao jogo, porque ele segue a mesma estética do game, então acaba ficando com um visual bem mais rico e familiar para quem é fã dos games. No entanto, esse desenho foi um pouco criticado porque alguns episódios acabaram se tornando educativos demais, mas de uma forma um pouco forçada, impulsionada por alguma lei dos Estados Unidos que acabou impactando diversos desenhos da época. A série em si contou com 3 episódios, que eram divididos em blocos com 2 histórias, então podemos dizer na verdade que ele teve 26 episódios ao todo. E por último, temos o Super Mario World, que era terrível. Aqui o orçamento para animação diminuiu muito, os personagens tinham designs estranhos, mas a estrutura de história era basicamente a mesma de Mario 3, exceto por um ponto: o Yoshi. O Yoshi era uma grande novidade nos jogos, então eles trouxeram isso para a série também, só que ele não era tão carismático quanto no jogo e, para justificar a entrada dele, eles resolveram levar os personagens até a Terra dos Dinossauros, que tinha dinossauros genéricos e alguns homens das cavernas. Era uma piração total que realmente não funcionou, não casava em nada com o universo de Super Mario. Essa série tem apenas 3 episódios, e também é muito importante dizer que não há o Toad nesse desenho. O Yoshi ele entrou para substituir o Toad, o que foi de fato uma grande perda. O Toad ele vale um tópico à parte desse vídeo, principalmente por conta da dublagem brasileira, que é simplesmente espetacular. Pelo amor de Deus, para! Se Deus quiser, agora ela cala a boca. Para, se nota 10! Tu não é Ave Maria, mas tá cheio de graça! Sai da frente, escreveu no leão, palco meu! Eu acho isso um absurdo, eu quero eleição! Droga, droga, droga! Ele era uma das estrelas do programa, então tirar ele de Super Mario World definitivamente não foi uma boa ideia. Ok. Quando a gente junta esses 3 programas, a gente chega a quase 90 episódios de desenhos do Super Mario. E as versões em inglês, as originais, elas não são Lost Media. É bem fácil de encontrar na internet ou para comprar em DVD, enfim, não é Lost Media. Mas as dublagens em português, sim. E por muito tempo, quase todo o material era considerado Lost Media. Havia pouquíssimos episódios na internet e quase nenhuma informação sobre o tema. Contudo, dá para afirmar que hoje o cenário está bem diferente. E isso se deve graças ao Maxwell e ao Nintendo Fan, 2 produtores de conteúdo aqui do YouTube que são fascinados por esse desenho e que não mediram esforços ao longo dos últimos anos na busca por essas mídias perdidas. Esse vídeo, inclusive, é uma parceria entre o canal Lucas Nauta, o Maxwell e o Nintendo Fan, porque foram eles que me ajudaram a entender todo esse contexto que eu apresentei até aqui. Sem eles, esse vídeo não teria tanta riqueza de conteúdo. E eu aproveitei a disponibilidade deles para bater um papo e fazer algumas perguntas sobre o tema. Primeiramente, eu pedi para que eles se apresentassem.
E aí, gente, aqui é o Maxwell, do canal Maxwell Chuchu. E eu publico episódios raríssimos com a dublagem perdida de Super Mario Bros. Felizmente, encontramos bastante nesses últimos anos. Seja do Super Mario Bros. Super Show, do Mario Bros 3 ou do Super Mario World. E eu sou o Nintendo Fan, eu tenho um canal no YouTube do mesmo nome, onde eu faço reviews de jogos da Nintendo e entre outras coisas relacionadas. E, claro, sempre fanático por Mario do jeito que sou, tenho muito interesse nessas mídias perdidas do Mario e estou sempre atrás delas também. Depois, eu perguntei o que despertou o interesse em buscar por essas dublagens. Eu passei muito tempo sem saber que existia. Foi só quando tive internet, lá por 2009, que eu soube do Mama Luigi! Eu até fiz uma fandub. E aí eu fui descobrindo mais episódios de Super Show, fui sabendo que tem live action. E eu fui só me encantando. E demorou muito pra finalmente sair alguma versão dublada. E é naquele momento que eu me apaixonei. Entrei nessa de procurar dublagens do Mario, porque era bem escasso nessa época. Do Super Show só tinha 3. Do Mario 3 tinha, 5. Do Mario World tinha umas 3, assim. Então, comigo, eu conheci os desenhos do Mario porque eu sempre fui fãzão de Mario. Então, desde sempre eu procurava na internet por coisa de Mario e tal. E eu descobri os desenhos em inglês. Na época era raro até em inglês. Hoje em dia já tem tudo, há muito tempo. Mas a dublagem brasileira dos desenhos do Mario, descobri lá em 2006. Se não foi final de 2006, foi início de 2007. O YouTube tinha acabado de surgir. Ninguém conhecia o YouTube. Era uma coisa muito nova. Mas, por pura sorte, eu conheci o YouTube. Como eu era fã de Mario, fiquei pesquisando lá coisa do Mario, pra ver o que aparecia. Eis então que eu me deparo com um canal, lá em 2007, início de 2007 ou final de 2006, não lembro agora. Um canal que postava episódios desses desenhos do Mario, dublados em português. E, inclusive, foi o primeiro contato que eu tive com esses desenhos de assistir um episódio inteiro. Antes mesmo de assistir em inglês. Foi por causa desse canal que, juro por Deus, queria tanto lembrar o nome do canal, mas não me lembro. Não faço a menor ideia do que poderia ter sido. E esse cara, ele tinha postado 2 episódios do Super Show, incompletos, só o desenho, sem o live action, que era o episódio 2 Encanadores e um Bebê, que é o episódio que a Peach cai na fonte da juventude, vira um bebê, e o episódio do rap do Mario, que é um episódio muito meme, que é todo feito em rima, e o rei do rap é o James Brown, que não tem nada a ver com rap, mas é muito bom. Eram esses 2 episódios do Super Show que esse canal tinha, incompletos, numa qualidade de batata, mas tava lá. Ele tinha alguns episódios do Mario 3, eu me lembro que ele tinha Super Copa, a reciclagem de Copa, Tempestade no Reino, Os Boatos, ele também tinha Os Boatos, que foi um dos primeiros que eu assisti, e acho que mais alguns, 7 continentes pra 7 copas. Ele tinha pouco, eu acho que tinha entre 4 e 5 episódios do Mario 3. E do Mario World, ele tinha Venda de Fogo, Que Venha o Palhaço, Mamãe Luigi, o clássico dos clássicos, ele tinha o Mamãe Luigi por pura sorte. No total ele devia ter uns 10 ou 12 episódios do Mario. E foi a minha primeira vez que eu vi esses episódios completos, porque antes eu só tinha visto uma imagem ou outra assim, porque nem inglês tinha direito na época. Infelizmente, no fim de 2007, esse canal sumiu, desapareceu do mapa e levou com ele todos esses episódios do Mario. Aí a dublagem do Mario virou Lost Media. Felizmente, eu tinha salvo alguns episódios no meu PC. Felizmente, outras pessoas também tinham salvo um ou outro, então não ficou completamente, mas alguns dos episódios que ele tinha eram Lost Media até pouco tempo, até a gente achar de volta. E com isso, ficou assim por muito tempo. Sabe, esses são os episódios do Mario que tem em português e acabou aí. Entre 2011 e 2013, saíram um monte de DVD pirata de R$1,99 do desenho do Mario. E você achava em qualquer loja americana da vida, sabe? E eram uns DVDs muito feios, que eles só pegavam um monte de imagem aleatória do Mario no Google Imagens, imagem dos jogos mesmo. E se você comprasse esses DVDs, eram episódios do Mario com a dublagem clássica da Herbert Richards, que nem o canal deletado. Só que eram episódios que a gente não tinha. De episódios do Mario World e do Mario 3, nenhum do Super Show. E nesse meio tempo surgiu um episódio do Super Show também na internet, não sei como, que era o Fogo de Hercuflies. E esse foi o primeiro live action dublado que encontramos, que era o Contra-Ataque dos Marios, que era o live action desse episódio. Então, digamos que num período entre 2007 e 2013, tiveram episódios do Mario, eles sumiram, alguns voltaram,
Alguns apareceram de uns DVDs piratas e por muitos anos ficou assim. Então ficaram uns 8 episódios do Mario 3, uns 6 episódios do Mario World e 3 episódios do Super Show, dublados. Só que se você for ver, isso é muito pouco. Se você comparar com a quantidade imensa de episódios que o Super Show teve, os live actions estavam todos perdidos também, e o Mario 3, mais da metade da série estava perdida, o Mario World, mais da metade da série estava perdida também. Então tinha muito pouca coisa. Tipo, tinha o suficiente pra ter uma noção de como era a dublagem do desenho, mas era pouca coisa. O que iniciou a nossa busca, de fato, além do nosso interesse mútuo nos desenhos, nos episódios, é que além de ter esses poucos episódios na época, um dia, muito aleatoriamente, do nada, eu tava pesquisando imagens do Super Show no Google Imagens. E eu me deparei com uma imagem de um VHS português do Super Show. Aí eu, nossa, que estranho, eu nunca vi isso. Aí eu cliquei no link e era uma oferta, era um VHS, tava sendo vendido na OLX de Portugal. Aí eu, nossa, eu nem sabia que o Super Show passou em Portugal, eu nem sabia que tinha VHS português do Super Show, de português de Portugal. Aí eu perguntei pro vendedor e tal, aí ele falou, essa é a dublagem brasileira. Eu, em Portugal esse desenho não foi dublado, ele foi exibido aqui com a dublagem brasileira. Eventualmente o desenho do Mario 3 e do Mario World tiveram dublagens portuguesas, mas isso foi muito, muito, muito depois. A exibição original foi com a nossa dublagem. Aí a minha cabeça já foi a mil, porque eram episódios do Super Show com a dublagem brasileira. Uma coisa que a gente não tinha. A gente só não tinha. Tinha 2 episódios incompletos, um completo e um live action. Era nada, nada. E do nada, esse cara tá vendendo 3 VHS, cada um com 2 episódios. Do nada, você sai da miséria pra achar 6 episódios completos. Eu preciso disso daí. E aí a gente comprou o VHS e postamos os episódios. Era a dublagem brasileira da Herbert Richards, lindo. E aí a gente postou. Isso foi em 2017. E foi aí que o projeto oficialmente começou. Que a gente, caramba, a gente conseguiu achar episódio do Mario. E aí começou o interesse, caramba. E se a gente conseguir achar mais? Demos sorte, conseguimos achar pessoas que tinham fitas gravadas. A gente sempre acredita os donos originais das fitas, na descrição dos vídeos, inclusive. Tá tudo acreditado. Alguns, como esses VHS portugueses, fomos nós que descobrimos. Mas não somos nós os responsáveis pela recuperação. Os episódios são das pessoas que gravaram. Uma grande conquista a gente ter achado tanta coisa assim. A era da internet inteira, que eu me conheço por gente, não tinha porcaria nenhuma desses desenhos. O que tinha era muito pouco. E aí, num intervalo de 4, 5 anos, a gente saiu do quase nada pra ter 2 séries completas e uma série razoavelmente completinha. Então, isso me deixa muito feliz. E no final, eles se despediram e divulgaram seus projetos aqui na internet. É isso aí, gente. Vocês podem me encontrar no Twitter com @maxwellolinda1. No meu canal do YouTube, principalmente, Maxwell Chuchu, que eu posto todos esses desenhos, todas essas dublagens perdidas. E no meu outro canal, Maxwell 7, em que eu falo sobre coisas técnicas do Super Nintendo e consoles em geral. E o meu Twitter é @nfan_official, oficial com 2 Fs. Meu canal do YouTube é esse que eu falei, Nintendo Fan. Então, pessoal, o saldo final é o seguinte: Super Mario Super Show conta com 9 dublagens completamente perdidas, 17 totalmente recuperadas e o restante está parcialmente perdido. As dublagens de As Aventuras de Super Mario Bros. 3 estão basicamente todas recuperadas, faltando apenas alguns detalhes em determinados episódios. E no caso de Super Mario World, está praticamente toda recuperada também, faltando apenas os 2 primeiros segundos do episódio 11. Todas essas informações vocês encontram em uma planilha criada pelo Maxwell e pelo Nintendo Fan que está liberada para o público. Então eu vou deixar o link na descrição e lá você vai conseguir acessar tudo isso com mais detalhes. E se você possui algum material para contribuir com essa busca, envie uma DM diretamente para eles no Twitter. Eu vou deixar todos os contatos na descrição também. Também é importante que vocês prestigiem o trabalho deles aqui no YouTube, tanto do Nintendo Fan quanto do Maxwell. E todos os episódios encontrados de Super Mario até o momento estão publicados no canal Maxwell Tutu, disponíveis de graça para vocês assistirem. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever, por favor, porque eu quero chegar aos 2.000 inscritos ainda esse ano. E também deixe aquele like e comente, porque isso ajuda demais. Um forte abraço e até a próxima.